Olá, gente. Aqui é o professor Luiz, trazendo algumas questões de química, do assunto eletrólise. Nessa questão, eu quero saber a carga elétrica, então ele quer saber a quantidade de Faraday para transformar por eletrólise 2 mols de íons cúprico, cobre 2+, em cobre metálico. Quer saber a quantidade de Faraday, que é a carga elétrica. A equação, de redução do cobre 2+, que ele vai receber elétron, no caso aqui ele vai receber 2 mols ou 2 mol de elétron, essa é dada por essa daqui. Então, quando ele fala 2 mols de íons cúprico, ele está falando de 2 mols de cobre metálico, tá? Você poderia fazer a questão dessa forma, colocando 2 aqui, você teria que multiplicar toda a equação. Então, 2 mol de elétron equivale a 1 mol de cobre metálico formado. Se eu tenho 2 mol de elétron, então você vai ter 2 Faraday. Esse 2 mol de elétron poderia ser substituído por 2F. Então 2 mol é 2 Faraday. Se eu tenho 2 mol formado de cobre metálico, quantos Faraday eu vou ter aqui? Então a gente já sabe que a resposta é 4, que é o dobro. Então vai ficar 1 vezes x igual a 2 vezes 2, x igual a 4. 4 mol de elétron, ou você pode também dizer que é 4 Faraday. Então aqui a gente tem como gabarito a letra D para essa questão aqui, que ele fala sobre a quantidade de carga elétrica, tá? Que é a relação aí de mol e de íons formados aí, cobre metálico formado. Nessa outra questão eu vou relacionar a quantidade de carga, a quantidade de elétrons que vai passar, carga elétrica, através da constante de Faraday, e a massa. Então aqui não vai ser um mol, vai ser a massa. 1 mol de zinco, quando eu falo 1 mol de zinco, significa dizer que eu tenho 65 gramas. Então a relação que você vai ter que fazer é com a massa e o Faraday, a gente também tem que saber qual é a equação de redução do zinco, que está escrita aqui. Então o zinco ele vai reduzir, vai receber 2 mol de elétron para formar o zinco metálico. Então eu tenho 65 gramas está para 2 Faraday, que é 2 mol, essa quantidade aqui, mol de elétron. Se você tem 0,4 Faraday, ou 0,4 mol de elétrons, você vai ter uma quantidade X. E aqui você vai fazer a regra de 3, 2x igual a 65 vezes 0,4. 65 vezes 0,4, isso vai dar 26. 2x igual a 26. O x é 26 sobre 2, que é igual a 13 gramas de zinco. Então aqui a gente vai achar como gabarito a letra A. O gabarito para essa questão aqui vai ser justamente 13 gramas, que é a quantidade de zinco depositado, zinco metálico. Ele quer saber metal depositado. E para a gente finalizar, eu tenho uma relação aqui de massa com a carga. Aqui não é mais o Faraday, aqui é a carga. Um Faraday, já vem dizendo aqui, é 96.500 coulomb. Ele quer saber qual é a quantidade em grama de sódio para 19.300 coulomb. Você vai ter que lembrar da equação do do sódio, O sódio vai receber 1 mol de elétron, que é dado aqui, A equação de redução. O zinco, ele é monovalente, ele vai perder um elétron, então a reação aqui de redução é dada por essa daqui. Então você sabe que é 1 mol, é 1 para 1, Você não precisa fazer 1 mol de elétron, ou melhor, 1 mol de sódio equivale a 23 gramas, que já vem dado na questão. Então 23 gramas está para 1 Faraday, 1 mol de elétron, que é 1 Faraday.
é diferente das outras. 1 farad é 96.500. Ele está falando a relação aqui, ele está fazendo a relação de Coulomb com a massa em grama. Então, para 19.300 Coulomb, qual é a massa que vai ser depositada? Então, vai ser 96.500 x igual a 23 vezes 19.300. 19.300 vezes 23. Aí aqui vai ficar x igual a... Quando você multiplicar esses dois, vai dar 443.900. E você divide por 96.500. Esse valor vai dar, se você fizer a divisão, 4,6. Então, 4,6 gramas de sódio, né? Então, aqui você vai ter como resposta, como gabarito aqui para essa questão, a letra D, né? 4,60 gramas de sódio que vai ser produzido quando você passar essa corrente aí, tá? Bem, essas foram as dicas aí para esse assunto, que é bastante simples, mas você vai ter que fazer, tem que praticar para poder entender. Até mais.